Então, para responder as perguntas, agora a gente pode utilizar só o conteúdo aqui, os coletas das informações, né? Então, aqui está definindo, né? Quem que vai, quem que concorre, né? À prática de crimes ambientais previstos nessa lei. Então, quem concorre. Termo e conceito, né? Isso aqui eu vou colocar ali junto, né? Tinha visto uma definição aqui, um conceito uma hora, agora não estou achando. Sim, vai ser aqui, né? Esse aqui. Artigo 29. Aqui é o artigo 40. Respondendo as outras perguntas, vai achando. Princípios, eu não me lembro de nenhum princípio. Porque aqui é bem código de infração e sanção, né? Só tem aquelas questões do transitado em julgado, né?
ter direito à defesa e coisas do tipo. Então, não. Objetivo também não tem um objetivo explícito. Ah, pode ser considerada essa questão do artigo 2 ali, ou 3, né? Que é punir, né? E nas sanções e penas ativas derivadas da conduta de atividades lesivas ao meio ambiente. Que é a disposição determinar as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Lesivas ou atividades consideradas definidas como crime ao meio ambiente. Diretriz aqui é o que mais importa, né? Então, esse aqui com certeza é o que mais vai cair, né? Então a gente tem que caracterizar isso aqui bem. Então, qualquer pessoa, de qualquer forma, quem concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei, incide nas penas a estes combinadas, na medida de sua culpabilidade, bem como nas pessoas de cargo maior, como diretor, administrador, membro do conselho de órgão técnico, auditor, gerente, bem, assim como o preposto ao mandatário de pessoa jurídica, que sabendo da conduta criminosa de outrem, deixa de impedir sua prática quando podia agir para evitá-la. Então, quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei, incide nas penas a essa combinadas, na medida da sua culpabilidade. Bem como que tá, né? Bem como aqueles pertencentes ao organograma de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir sua prática quando podia agir para evitá-la. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal ou contratual. Serão responsabilizadas nos casos em que a infração seja cometida por decisão do representante legal ou contratual ou de, ou de seu órgão colegiado, se for no interesse ou benefício de sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautores ou partícipes do mesmo fato. Poderá ser considerada pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado à qualidade do meio ambiente. Por que não, né? Falando da aplicação de pena, copiar aqui tudo e a gente vai organizando aqui da melhor forma possível. Então,
Artigo 6. Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará. Então, para imposição e gradação da penalidade, deve-se observar a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e o meio ambiente, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento de legislação de interesse ambiental, antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. Isso quer dizer se ele tem alguma condenação, alguma coisa relacionada ao meio ambiente, né? Situação econômica do infrator, quando se tratar de multa. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando tratar-se de crime culposo ou for aplicada pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, indicarem que a substituição seja suficiente. Para efeitos de reprovação e prevenção do crime, que é o que busca toda punição, né? Toda sanção. As penas restritivas de direitos a que se refere esse artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Então, as penas restritivas de direitos a que se refere esse artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade. Duração da pena substituída. As penas restritivas de direitos são... Aqui a gente qualifica essas penas restritivas de direito, né? Prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária, recolhimento domiciliar. Artigo 9. A prestação de serviços. Artigo 9. A prestação de serviço à comunidade consiste na... Assim, agora que eu posso ir arrumando aqui, né? Que consiste na atribuição ao condenado de tarefas, então, atribuição de tarefas gratuitas junto a parques, jardins públicos, unidade de conservação e, no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, no caso de dano à coisa particular, pública ou tombada, então no caso de dano à coisa, que independente se ela é particular, pública ou tombada, vai ser a restauração desta, quando possível, né? Interdição temporária de direitos. São a proibição de o condenado, proibição de contratar com o poder público, receber incentivos fiscais ou outros benefícios, bem como participar de licitações pelo prazo de 5 anos. No caso de crimes dolosos e 3 anos se for crime culposo.
Suspensão parcial ou total da atividade. Deve ser aplicada quando as, as atividades não estiverem obedecendo às prescrições legais. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou entidade pública ou privada com fim social de importância, conforme fixado pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. Foi então a questão de prova. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. Então, se tiver que fazer alguma reparação civil, esse valor pode ser deduzido dessa reparação. Recolhimento domiciliar. Faltou uma parte aqui do artigo 13. Domiciliar, de acordo com o artigo 13, baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, então ela é sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga em residência, nos dias e horários de folga, em qualquer local destinado à sua moradia habitual. Destinado a algum lugar, né? Onde? À sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória. São circunstâncias que atenuam a pena. Então, agora a gente está falando das circunstâncias atenuantes. Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente, a pessoa que fez o crime, arrependimento do infrator manifestado pela a reparação do dano, limitação significativa da degradação causada, comunicação prévia pelo agente do perigo iminente da degradação ambiental, colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. São circunstâncias agravantes quando não constituem ou qualificam o crime. Quando isso não é considerado um crime já propriamente dito, né? Reincidência nos crimes de natureza ambiental, ter agente cometido a infração. Se a infração for cometida, né, para obter vantagem, coagir outros, afetado ou expondo a perigo de maneira grave à saúde pública ou ao meio ambiente, concorrendo para danos à propriedade alheia, atingindo áreas de unidade de conservação ou áreas sujeitas por ato do poder público a regime especial de uso, atingindo áreas urbanas ou qualquer assentamentos humanos, então atingindo assentamentos humanos, em períodos de defeso à fauna, domingos e feriados, que são os que mais cobram à noite, em épocas de seca ou inundações, no interior do espaço territorial especialmente protegido, com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais, mediante fraude ou abuso de confiança, mediante abuso do direito de licença,
permissão ou autorização ambiental. Você pode fazer o negócio ali, mas você está abusando disso no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais. Então, no interesse de pessoa jurídica que é mantida por verbas públicas beneficiada por incentivos fiscais. Tá sendo mantida por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais, mesmo assim comete crime contra a administração pública, atingindo espécies ameaçadas listadas em relatórios oficiais de autoridades competentes e facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. Artigo 16. Nos crimes previstos nessa lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Então, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Artigo 17. A verificação de reparação a que se refere o parágrafo 2 do artigo 78 do Código Penal será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental. Deve ser feita através de laudo de reparação ambiental. E as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente. Vejo utilidade nisso não. Artigo 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal. Se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até 3 vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica oferida. Então, a multa que foi calculada de acordo com o Código Penal, se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada em até 3 vezes. Que se revelar ineficaz, não? Que se revelar ineficaz, poderá ser aumentada em até 3 vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica oferida. As penas aplicáveis isoladas, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no artigo 3, são: vamos só rever aqui o que está disposto no artigo 3. O artigo 3 é falando que as pessoas jurídicas são responsabilidade administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal ou contratual, ou de seu colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. É o que caracteriza, né, quando é que vai ser responsabilizado. Multa restritiva de direito, prestação de serviço à comunidade. As penas restritivas de direito de pessoas jurídicas são: suspensão parcial, suspensão de atividade, interdição temporária, proibição de contratar com o poder público, obter subsídios, subvenções ou doações. Uma suspensão de atividade. Opa, uso mesmo. Então, as penas restritivas de direito de pessoas jurídicas são suspensão da atividade, seja ela parcial ou total, interdição temporária, seja do estabelecimento ou boa atividade, proibição de contratar com o poder público, obter subsídios, subvenções ou doações. A suspensão de atividades será aplicada quando essas
não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente. A interdição será aplicada quando o estabelecimento ou a atividade estiver funcionando sem a devida autorização. Ou em desacordo com a concedida ou com violação da disposição legal ou regulamentar. A proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de 10 anos. Que não poderá. Poderá exceder 10 anos. A prestação de serviço à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em. É só seu. Confuso. Prestação de serviço a comunidades são custeio de programas e projetos ambientais, execução de obras de recuperação das áreas degradadas, manutenção de espaços públicos, contribuição a entidades ambientais ou culturais públicas. Artigo 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nessa lei terá decretado sua liquidação forçada. Então, a pessoa jurídica constituída ou utilizada para permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime terá decretada sua liquidação forçada. Seu patrimônio perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Eita, toma. Capítulo do... Não, capítulo 2 não. Artigo 24. Aqui, capítulo 3. Da apreensão do produto em instrumento de infração administrativa ou de crime. Verificada a infração, será apreendido seus produtos e instrumentos, lavrando seus respectivos autos. Sim. Aí, se for produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. Os produtos e os subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. Os instrumentos utilizados na prática de infração serão vendidos, garantida sua descaracterização por meio de reciclagem. Os instrumentos utilizados na prática de infração serão vendidos, garantida sua descaracterização. Capítulo 4, não vai? Capítulo 5, agora começa os crimes, né? Vamos ver como a gente pode melhorar isso aqui. Porque com certeza que é o que mais vai cobrar, né?
Crimes contra a fauna. O que a gente pode entender como importante crime contra a fauna, né? Então, fazer esses crimes contra espécimes da fauna silvestre nativos ou em rota migratória sem a devida permissão ou desacordo com a obtida, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Incorre nas mesmas penas quem impede a procuração da fauna sem licença, autorização ou desacordo com a obtida, quem modifica, danifica ou destrói os abrigos, os ninhos, abrigos, criadouros natural, bem como quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta. Então é quem tem sob sua posse, né? Quem é que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre. E aqui quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta. Quem tem posse de ovos, larvas ou espécimes. Quem tem posse de ovos, larvas, espécimes da fauna silvestre nativa ou migratória, bem como produtos e objetos dela, proveniente de criadores autorizados, proveniente de criadores não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Quem tem posse, comercializa, né? Parágrafo 2. No caso da guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz considerar deixar de aplicar a pena. São espécimes da fauna silvestre, são espécimes da fauna silvestre, todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham em toda ou parte de sua vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras. A pena é aumentada de metade se o crime é praticado contra espécie rara ou ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração, período proibido à caça durante a noite, abuso de licença obtida, realizada em unidade de conservação, emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. A pena é aumentada até o triplo se o crime decorre do exercício de caça profissional. As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. Desse artigo, mas tem um artigo específico de pesca, né? Prática, o artigo 32, praticar abuso, maus tratos, ferir, mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, então qualquer tipo de animal. A pena é de 3 meses a 1 ano, mais multa. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Parágrafo 1. Parágrafo 1A. Quando se tratar de cão
ou gata, a pena para as condutas descritas no CAPT será a pena será de 2 ou 5 anos. Multa e proibição da guarda. Provocar pela emissão de efluentes ou carregamento de materiais o perecimento de espécies da fauna aquática das águas jurisdicionais brasileiras, né? A pena vai ser de detenção de 1 a 3 anos, multa ou ambas cumulativamente. Incorre nas mesmas penas quem causa degradação em viveiros, açudes, estações de agricultura de domínio público, quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos, algas, sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente. Sem licença, autorização ou permissão. Quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais devidamente marcados em carta náutica. Não é crime o abate animal quando, em estado de necessidade, para saciar a fome, para proteger lavouras, pomares e rebanhos de ação predatória do destruidor de animais, desde que legal e exceção autorizado pela autoridade competente, quando for nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Agora a gente entra nos crimes contra a flora. Tem que destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que informação ou utilizá-la com infringência das normas de com infringência, realizando a inflação, realizando a inflação, não, infringimento, respeitando, né, a legislação. Opa, é 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas. Se o crime for culposo, será reduzido pela metade. Destruir ou danificar a vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração. Em estágio de regeneração do bioma da Mata Atlântica ou utilizada com infringência das normas, vai ser de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas. Se o crime for culposo, reduzido pela metade. Cortar árvores em floresta de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente. 1 a 3 anos, multa ou ambas. Causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas de que trata o artigo 27 do Decreto 99.274. É a área de conservação que está tratando. Independente de sua localização. Reclusão de 1 a 5 anos. Aqui tem a definição, unidade de conservação, né?
Ocorrência de dano afetando espécie ameaçada de extinção no interior da unidade de conservação será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. Se for culposo, será reduzido pela metade. Provocar incêndio em mata ou floresta, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Se for culposo, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Extrair de floresta de domínio público considerado de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais. Espécies de minerais, 6 meses a 1 ano e multa. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificado por poder público para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração. Econômica ou não. Reclusão de 1 a 2 anos e multa. Receber ou adquirir para fins comerciais ou industriais. Receber ou adquirir madeira, lenha, carvão e os produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição da licença do vendedor, otorgado pela autoridade competente. E sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Como é para pessoa jurídica, é menos, né? Impedir ou dificultar a regeneração natural das florestas e demais formas de vegetação. Eita. 6 meses a 1 ano e multa. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas, ou vegetação obstrutora de dunas, protetora de mangues, objeto especial de preservação. Olá, a minha mãe vai fazer agora a festa. Top. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta plantada ou nativa em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, seja ela plantada ou nativa em terras de domínio públicos ou devolutas, sem autorização competente. Desmatar, explorar ou degradar floresta, seja plantada ou nativa. Autorização da competente. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Se a área explorada for superior a 1.000 hectares, a pena será aumentada. A pena será aumentada em de 1 ano por milhares de hectares. Penetrar em unidade de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais sem licença de autoridade competente. Nos crimes previstos nessa seção, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se de fato resulta a diminuição de águas naturais, erosão do solo ou modificação do regime climático. Diminuir águas naturais, causar erosão do solo ou modificar o regime climático. O crime for cometido no período de queda de sementes, formação de vegetações,
contra espécie rara ou ameaçada de extinção, época de seca ou inundação, durante a noite, domingo ou feriado. Seção 3 da poluição e outros crimes ambientais. Poluição. O que é específico da poluição? Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que promovam a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Se culposo, de 6 a 1 ano e multa. Se o crime tornar uma área urbana ou rural imprópria para ocupação humana, causar poluição atmosférica que promova a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes da área afetada. Ou causa danos diretos à saúde desses habitantes, dessa população. Se causar poluição hídrica que torne necessária, que leve, né, que resulte na interrupção do abastecimento público, ou que dificultar ou impedir o uso público das praias. Se a poluição ocorrer por lançamento de resíduos em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamento, vai ter reclusão de 1 a 5 anos. Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. Vai. Artigo 2, né? Será que foi? Nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior, quem deixar de adotar medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem incompetente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a licença obtida. Poluição e outros crimes ambientais. Isso aqui entraria em outros crimes ambientais, né? Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito, usar produtos ou substância tóxica perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Que é produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente. 1 a 4 anos e multa. Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada em 1/3. É aumentada de 1/6 a 1/3. Se o crime é culposo, 6 meses a 1 ano e multa.
Os crimes dolosos previstos nessa seção, as penas serão aumentadas, nos casos dolosos, 1/6 a 1/3, se for dano irreversível à flora ou meio ambiente, 1/3 até metade, se resultar em lesão corporal de natureza grave, o dobro, se resultar em morte de alguém. Então, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais, ou contrariando as normas legais e regulamentares, 1 a 6 meses, ou multa, ou ambas. O último agora é a seção 5 dos crimes contra a administração. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Elaborar ou apresentar no licenciamento na concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo estudo, laudo, relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão. 3 a 6 anos, esse é o maior, né? Mais tempo. Se o crime for culposo, aí diminui para metade, 1 a 3 anos. E vai ser aumentada de 1/3 a 2/3 se houver dano significativo ao meio ambiente em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa. Capítulo 6 da infração administrativa. O que é uma infração administrativa? O processo administrativo por apuração de infração ambiental deve observar os seguintes prazos máximos. Prazos máximos para o processo de administração de apuração de infração ambiental. 20 dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto da infração contada da data de ciência da atuação. 30 dias para a autoridade competente julgar, para a autoridade julgar o auto da infração contada da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação. 20 dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior ou à diretoria de portos e costas do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de atuação. 5 dias para o pagamento da multa contada a data do recebimento da notificação. Então, isso aqui não tem muito a ver com infração. Tem a ver com infração, né? Que é o prazo máximo para ocorrer PA aí, né? As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado disposto no artigo 6. O que é que está disposto no artigo 6? Gravidade, artigo 6. Para imposição e gradação da pena de arte, considerações para imposição e gradação da penalidade. Advertência, multa simples, multa diária, apreensão daquilo
a pressão daquilo que foi utilizado durante a infração e qualquer coisa utilizada na infração, destruição e utilização do produto, suspensão de venda e fabricação do produto, embargo, demolição, suspensão de atividades, restrição de direitos. A apreensão e destruição referida no inciso 4 e 5 observam disposto no artigo 35. Ou artigo 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos lavando os respectivos autos, tratando de produtos perecíveis, madeiras, blá blá blá. As sanções indicadas no inciso 6 a 9 serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou estabelecimento não estiver obedecendo às prescrições legais ou regulamentares. Suspensão de registro, licença, autorização, cancelamento de registro, licença, autorização, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, proibição de contratar com a administração pública pelo período de até 3 anos. Os valores arrecadados em pagamento da multa por infração ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente. Isso que não tem nada a ver com o TOPA. Reverterão ao Fundo Nacional do Meio Ambiente 50% dos valores arrecadados. Das disposições finais. Para o cumprimento do disposto nessa lei, os órgãos ambientais integrantes do CISNAMA, responsável pela execução de programas, pelo programa de projetos e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos das atividades suscetíveis de degradar a qualidade ambiental, fica autorizado a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento e atividade de utilizador de recursos ambientais, considerados efetivos ou potencialmente poluidores. Esse artigo 79A sim, os órgãos ambientais integrantes do CISNAMA o termo de compromisso é esse aqui, né, que está sendo autorizado. Esse termo de compromisso, ele destinar-se-á exclusivamente a permitir que as pessoas físicas e jurídicas destinado
permitir que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas possam promover as necessárias correções de suas atividades para atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha o nome, a qualificação, o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes, o prazo de vigência do compromisso, que em função da complexidade das obrigações nelas fixada, poderá entre o mínimo de 90 dias e o máximo de 3 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto, cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos com metas trimestrais, as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos de rescisão em decorrência do não cumprimento, o valor da multa, o fórum competente para dirimir os litígios. Parágrafo 4. A celebração do termo de compromisso que trata esse artigo não impede a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento. Considera-se rescindido de pleno direito o termo de compromisso quando descumprida qualquer de suas cláusulas. Esse aqui não. O termo de compromisso deverá ser firmado em até 90 dias contada a protocolização do requerimento.